O Senhor é o meu pastor. Vamos lá, vamos falar agora sobre o texto deste salmo. O Senhor é o meu pastor. O Salmo 23. No Salmo 23, Davi inicia o seu salmo com a declaração: O Senhor é o meu pastor. Mas qual será o significado dessa expressão? Qual? O Senhor é o meu pastor. Para entendermos bem o significado de o Senhor é meu pastor, vamos estudar a imagem do pastor e da ovelha. Nós vamos perceber algumas coisas sobre o pastor e a ovelha. Pastor é uma atividade física. Nós escrevemos pastor, nós estamos aqui com o texto, com o esboço, dizendo que o pastor é uma atividade física típica das pessoas que cuidam de rebanhos de caprinos e ovinos. No caso do rebanho de ovelhas, essas são extremamente dependentes do pastor. A ovelha, ela depende muito do seu pastor. É extremamente dependente. O pastor é o pastor que cuida do rebanho, de modo que as ovelhas ficam muito dependentes da atividade pastoral em todos os sentidos. Então o pastor cuida de modo que a ovelha fica totalmente dependente. É o pastor que providencia alimento e água para as ovelhas. Número 2. Providencia para as ovelhas sombra e abrigo das tempestades. Número 3. Protege as ovelhas do perigo dos lobos, ursos, dos leões e dos ladrões. Era muito comum naquela época o pastor dormir sobre a única porta do aprisco. Então o pastor, ele providencia água, providencia alimento, providencia abrigo seguro para as suas ovelhas. Número 4. O pastor promove o bem-estar das ovelhas, promovendo a cura das suas feridas, tirando os carrapichos e carrapatos de sua lã, cuidando das ovelhas doentes, protegendo as ovelhas do próprio rebanho. É muito rara a situação de conflito entre ovelhas. É muito difícil. Mas eles existem. Em poucos casos, mas existem. Não sei se vocês percebem alguma coisa desse tipo. Não nos esqueçamos também que pode haver cabrito no meio do rebanho. Então, cabrito sempre dá problema no meio do rebanho. O pastor providencia os sais minerais. As funções do pastor: providencia os sais minerais, a sua saúde. E uma saúde sem problemas, que cuida das ovelhas doentes e que necessitam de cuidados especiais. O papel do pastor. O pastor quem faz diferença entre uma ovelha comer relva seca durante o ano todo ou pastar em pastos verdejantes. Isso aí é a escolha do pastor. Ou ele vai deixar que as ovelhas comam capim seco o ano inteiro, ou ele vai batalhar, procurar um pasto que esteja bem preparado, bem orvalizado ou molhado, para que as suas ovelhas possam se alimentar. Beber água limpa e fresca ou sofrer o que é pior nessa vida sede. É o pastor que vai escolher. Ou ele vai dar água limpa e fresca para as suas ovelhas, ou vai dar água suja. Ou viver uma vida cheia de medo, ou ter uma vida de tranquilidade. Isso aí é prerrogativa do pastor. Ele que vai decidir se a ovelha vai viver com medo de ser atacada a qualquer momento por algum animal feroz, ou viver com tranquilidade, dizendo: eu estou bem amparado. Eu tenho um pastor que se preocupa comigo. Então eu posso deitar, dormir, descansar, porque ele está cuidando de mim. Ele tem responsabilidades comigo. Ter os cuidados necessários quando doente ou morrer sozinho, sem socorro. Então o pastor, se ele não se preocupa com a ovelha, geralmente as ovelhas ficam doentes e vão morrer se não tiver o cuidado de um pastor. Ser robusta ou caquética e adoentada vai depender muito da qualidade do pastor, se ele vai ter um rebanho de ovelhas saudáveis, de ovelhas fortes ou de ovelhas caquéticas
e adoentadas. Isso aí vai depender da qualidade de pastor que a ovelha tiver. Quando a ovelha está com mal-estar devido a carrapato e carrapicho, isso aí vai depender do pastor. Se ele prestar atenção na ovelha, se ele cuidar das ovelhas como deve ser feito, ele vai observar. Por exemplo, se ela está com carrapato, se grudou algum carrapicho na sua lã, então ele vai observar isso. Por quê? Porque só observa isso, só vai ver quem tem um cuidado extremamente bom pelas suas ovelhas. O pastor faz a diferença em ter ou não, em ter proteção contra os lobos, leões, ursos e ladrões nas longas noites do deserto ou pedrarias. Vai depender muito da qualidade de pastor que a ovelha tiver. Se ela vai escapar dos leões, dos ursos, dos ladrões, vai depender muito do pastor. O bom pastor está de olho em suas ovelhas, dia e noite. O bom pastor não só apacenta, mas dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é esse, que não só apacenta ovelhas, mas se for necessário morrer por causa delas, ele vai fazer isso. Sem recuar, sem nenhuma resistência, porque é a sua vida cuidar das ovelhas. No rebanho das ovelhas de Jesus, ele mesmo assume o pastoreio. O próprio Jesus assume o título de bom pastor. Em João capítulo 10, verso 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então nós vamos ver também que Deus é o nosso supremo pastor, como foi de Isaías, como foi de Israel. Isso está em Isaías 40, verso 40, capítulo 40, versículo 11, e Ezequiel 34, verso 7. Jesus é o defensor de sua igreja e se refere a ela como um rebanho. Aí nós vamos ver o papel de Jesus como o nosso excelentíssimo pastor. João 10, 27 a 29. E em João capítulo 10 e 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então aí um relacionamento. João 10, 28 diz: dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. São prerrogativas de Jesus. 10, 29 de João diz: meu Pai que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las de meu Pai. Se foi Deus que te deu para Cristo, então você está guardado, bem guardado. Louvado seja Deus. Nós temos que Deus é o provedor das ovelhas do rebanho de Jesus. Quem deu as ovelhas para ele, para Jesus, foi Deus. A expressão o Senhor é meu pastor significa que minha vida pertence a Ele, louvado seja Deus, meu corpo pertence a Ele, Ele é meu Senhor e eu sou seu servo, Ele cuida de mim e eu confio inteiramente nele, Ele peleja por mim e por isso eu sou mais que vencedor, que meus desejos são submissos ao seu comando. Estas são as razões pelas quais eu não tenho o que temer. Por quê? Porque eu tenho um bom pastor. Eu tenho o Senhor como meu pastor. Agora vamos